Olá, nesta análise a gente vai mergulhar num tema que mexe com todo mundo. Como conseguir o que se quer da vida. E não, calma, não é sobre fórmulas mágicas ou só pensamento positivo. O que vamos explorar aqui é um método que tem como base décadas de pesquisa científica. Sabe, uma abordagem que, olha, comprovadamente funciona. Sabe aquela sensação de que parece que todo mundo tem um rumo, menos a gente? A rotina de acordar, trabalhar, dormir e começar tudo de novo? Às vezes bate aquele sentimento de que a gente devia estar indo para algum lugar, mas sem ter a menor ideia de para onde. E acredite, essa sensação é surpreendentemente comum. A analogia perfeita para isso é a de um GPS com defeito. Ele fica ali recalculando, 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 mas a gente nunca colocou um destino final. E o resultado? A gente gasta uma energia tremenda rodando em círculos, sem nunca sair do lugar de verdade. Então, qual é o segredo? Não é só trabalhar mais ou ter mais disciplina. Não. A verdadeira virada de chave está em definir um destino claro. E para isso, é fundamental dominar a arte de perguntar. Esse cara aí é o Jim Rohn, um dos pioneiros do desenvolvimento pessoal. Décadas atrás, ele já tinha essa sacada poderosa. Tudo, absolutamente tudo, começa com a pergunta certa. E o mais legal é que a neurociência moderna hoje confirma o que ele dizia lá atrás. E olha, é importante deixar isso bem claro. Não estamos falando de pseudociência ou de promessas vazias, ok? A conversa aqui é sobre como o nosso cérebro realmente funciona e como a gente pode usar esse conhecimento de um jeito prático para transformar a nossa vida. Ok, vamos mergulhar nisso de cabeça. Por que o tipo de pergunta que a gente se faz é tão crucial? A resposta está na forma como o nosso cérebro processa metas, quando elas são vagas e quando elas são específicas. A diferença é, sério, impressionante. Olha só a clareza da reação do cérebro aqui. É notável. Dizer, eu quero mais dinheiro, gera um conflito interno, deixa o cérebro sem saber como agir. Mas um objetivo específico como quero ganhar R$ 3.000 extras em 6 meses, vendendo bolos, funciona como um interruptor. Ele liga o modo de foco do cérebro na hora. E essa analogia aqui ilustra o problema de um jeito brilhante. Imagina entrar num Uber e falar, me leva para um lugar legal. O motorista ia ficar completamente confuso, né? Legal como? Praia, bar, shopping. É exatamente assim que o nosso cérebro se sente com metas vagas, paralisado, sem direção. Em termos científicos, o que acontece é o seguinte. Uma meta vaga aciona uma área do cérebro chamada córtex cingulado anterior. É a parte que detecta conflitos. E isso gasta uma energia cognitiva imensa. Já uma meta específica ativa o córtex pré-frontal, a nossa parte racional, e ainda libera dopamina, que é o neurotransmissor da motivação. De repente, o caminho fica claro e a energia para seguir aparece. Mas, antes de colocar qualquer plano em prática, tem um passo que é fundamental: a mentalidade. A forma como a gente encara o mundo determina se vemos um oceano de oportunidades ou só uma gotinha de dificuldade. A ciência chama isso de efeito túnel. É o que acontece quando estamos numa mentalidade de escassez, preocupados com a falta de tempo, de dinheiro, de qualquer coisa. Nosso cérebro fica tão focado no problema que ele se torna literalmente cego para as soluções que estão bem na nossa frente. E o impacto disso é real e dá para medir, viu? Essa sobrecarga cognitiva, esse peso mental da escassez pode custar até 13 pontos de QI. Temporariamente, claro, mas pensem nisso. É como se a gente descobrisse uma fórmula para ficar menos inteligente na hora. É muito louco. Então, como é que a gente sai desse túnel? Uma das formas mais eficazes é usar o poder do ainda. Em vez de pensar, eu não sei falar inglês, a gente pensa, eu não sei falar inglês ainda. Essa palavrinha mágica sinaliza para o cérebro que isso não é uma emergência, é um projeto de longo prazo. E isso acalma o efeito túnel. No final das contas, o ponto crucial é este. A maioria das pessoas vive como se precisasse de uma autorização para ir atrás do que quer. Mas a verdade é que ninguém vai nos dar essa autorização. Só a gente pode-se dar a permissão de acreditar que merece mais do que uma colherzinha. Certo. Agora que a mentalidade está ajustada e a gente tem um balde nas mãos, o que a gente faz com ele? É aqui que entra uma estrutura prática e super poderosa. O método DROP. DROP é um acrónimo. D de desejo. O que se quer de forma bem específica. R de resultado. Por que isso é importante? O de obstáculo. Qual é a principal coisa que realmente impede? E P de plano. Um plano concreto de se, então, para superar esse obstáculo. Vamos ver um exemplo prático.
Desejo ser promovido a coordenador. Resultado? Mais responsabilidade e mais grana. Obstáculo: meu chefe não me vê como líder. E aí vem o plano, que é o pulo do gato. Se aparecer um projeto novo, então eu vou me oferecer na hora com uma solução completa. A genialidade disso está nesse passo P. Quando você cria esse plano se então, você está na verdade criando um atalho neural. Não precisa mais de força de vontade. O obstáculo vira um gatilho automático para a ação planeada. Vira quase um reflexo. Agora, falta só a última peça do quebra-cabeça, porque ter um mapa não adianta nada se a gente não tem combustível para a viagem, né? A questão é combinar o plano racional com a energia da emoção. Pensa assim, o nosso adulto interior, o córtex pré-frontal, é o GPS que traça o mapa, e a nossa criança interior, o sistema límbico, é o tanque de combustível que dá energia para a gente seguir em frente. Precisamos dos dois. Sem mapa, estamos perdidos. Sem combustível, a gente nem sai do lugar. Na Odisseia, Ulisses recusa a imortalidade numa ilha paradisíaca porque ele sabia que o destino dele era Ítaca. Para a gente, Ítaca representa o nosso lugar natural. Não só um lugar físico, mas um alinhamento total entre quem somos e como vivemos. Encontrar a nossa Ítaca é a chave de tudo. Com tudo isso em mente, a gente percebe que a pergunta com que começamos talvez não seja a mais importante. A arte de perguntar nos leva, na verdade, a uma questão muito mais profunda. E essa é a verdadeira questão. O foco muda de conseguir coisas lá fora para uma transformação aqui dentro. Em vez de só lutar contra a preguiça, a gente pensa: eu sou o tipo de pessoa que treina de manhã. Essa mudança de identidade é o que torna o progresso sustentável e, no fim das contas, é a verdadeira conquista.